Olá! Nessa aula, você vai ver como gerar números aleatórios utilizando o comando aleatório_entre no Excel 2007. Primeiramente, você deve ter o conjunto de dados aqui do lado já todo digitado. Nós temos aqui um conjunto com 120 elementos. E eu quero retirar desse conjunto de elementos 30 amostras de forma aleatória. Como você vai proceder? Vamos digitar o comando igual aleatório entre. Perceba que a palavra aleatório está acentuada, tem que ser dessa forma. 1,120 e dar Enter. Nesse momento, o Excel gerou um número entre 1 e 120, o número 104. É como se você estivesse olhando na tabela de números aleatórios. Se eu quero 30 elementos dessa amostra selecionado aleatoriamente, então eu vou replicar esse comando 30 vezes aqui com o comando com o mouse nessa forma e repetindo em 30 linhas. Para você se guiar, basta olhar aqui do lado. Olha só, o número 30, então eu já sei que começando no 1 até 30 nós temos 30 números aleatórios. Vou dar um copy nesses números e aqui do lado vou dar um colar especial e você seleciona valores. Por que isso? Vamos à explicação. Esses números gerados aleatoriamente se modificarão a cada comando que eu der aqui no Excel. Vamos supor que eu vou escrever alguma coisa nessa célula. Quando eu der Enter, eles se modificaram. E esses números que eu colei aqui, que foram gerados anteriormente, não se modificam mais, pois eu colei simplesmente os números e não a fórmula. E agora eu venho e deleto isso aqui, que já não me serve mais, pois os números que eu gerei estão aqui do lado. Vamos colocar em ordem crescente. Aqui, classificar. Do menor para o maior. Então aqui nós temos o elemento de número 4, o elemento de número 6, 7, 10, 11, 23. Então eu venho aqui e arrasto esses elementos para cá. Por exemplo, o número 4, eu tenho aqui, todos esses dados são correspondentes do número 4. E assim você vai compondo a sua amostra. Você pode também colocar Ctrl C, Ctrl V para que você não perca os dados originais. Vai fazendo assim em cada um das amostras selecionadas. Pronto, faça isso para cada um deles. Você também pode selecionar uma amostra desses 120 elementos através do comando dados, análise de dados. Nós temos aqui geração de números aleatórios, amostragem. Pronto, vamos fazer uma amostragem a partir desses dados. Clica OK. Intervalo de entrada. Então eu vou selecionar toda essa coluna de 1 a 120. Vou colocar rótulos porque na primeira célula nós temos um rótulo lá. Número de amostras, vamos colocar aqui de forma aleatória, não periódica, 30 elementos. Intervalo de saída, eu vou selecionar uma célula e nessa célula vou colocar aqui, a partir do número 1 e dar o OK. Pronto. Veja que esses números aleatórios são diferentes do que nós acabamos de gerar. Vou colocar aqui para cima. Olha só. O que esse outro comando selecionou? Ele selecionou a amostra 6, 23, 68, 45. Vamos colocar em ordem crescente para a gente ter uma visão melhor aqui. Olha só, ele colocou 6, 6, 8, 10, 12, 15. Olha só.
o que nós vamos fazer? Este primeiro pode ser deletado e substituído por outro. Pode ser o ligeiramente anterior ou ligeiramente posterior. Olha só, aqui nesse 6 podemos colocar um 5. Então, já modificou. Vamos olhar se ele repetiu. Olha, nós temos o 42 que se repetiu. Você pode colocar um critério, foi substituído por imediatamente anterior, superior. Ou utilizar também o comando igual aleatório entre. Está aqui 120. E ele vai te gerar o número 19. Ó, já tem 19. Só dá um clique aqui e ele troca esse número. Opa, desculpa, tem que escrever alguma coisa. 63. E você vai verificar se o número 63 já está. Ou então você coloca aleatório entre. Aleatório entre. E ó, já que eu quero um número diferente, né? Acima de 38 e abaixo de 42, eu coloco 37, 38, mas isso é inviável. É muito mais fácil você trocar mesmo o número. Bom, conferir e vou passar todos os dados aqui do lado, tendo então o mesmo procedimento. Podemos também selecionar uma amostra a partir de um conjunto de dados, mas que não seja a ordem do elemento, e sim já o que eu quero. Por exemplo, aqui nós temos essa letra R significando a renda do trabalhador, a renda do funcionário dessa empresa. Então nós vamos utilizar o comando dados, análise de dados, amostragem, ok, intervalo de entrada. Vamos clicar aqui e selecionar o intervalo de entrada. Renda, os 120 elementos. Ok, rótulo, aleatório, 30 elementos, intervalo de saída. Vamos trocar aqui o intervalo de saída para cá. Vou colocar aqui. E ok. Pronto, colocar em ordem crescente esses dados. Classificar do menor para o maior. Quando aparece expandir seleção, você coloca continuar com a seleção atual. Então ele selecionou o salário 13,7, 14,7. Olha só aqui, ó. Já estão todos em ordem crescente. Os 30 salários que eu quis escolher. Tá aí. Um abraço a todos e até a próxima.